Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Não é essa coisa de, eu não sou criativo, eu não faço arte, eu não participo de agências de marketing. Não, criatividade é buscar soluções diferentes para os problemas novos que surgem todos os dias. E é por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para mostrar para a indústria que também tem que ter criatividade. Eu sou Fernando, CEO da Agência Lab, uma agência de marketing full service, e já atendi mais de 2.000 empresas nesses mais de 20 anos trabalhando com marketing. Eu queria agradecer muito aos meus parceiros que possibilitaram a gente estar aqui hoje no Imersão Indústria, em Minas Gerais, o maior evento da indústria mineira. A FIENG, o P7 Criativo, que é o primeiro hub de economia criativa do Brasil. A Fornex está aqui como produtora. O Grupo Partners, a qual a Lab faz parte, que é um grande grupo de comunicação corporativa do país. E a Corp, assessoria de imprensa, que está com a gente no dia a dia, é nossa parceira lá na Lab. Então, gente, hoje nós vamos conversar com a Silvia Piva e o Daniel Loria. E nós vamos falar sobre um assunto que está pegando muitos empresários já há um bom tempo, né? Reforma tributária. Junto dela veio uma revolução tecnológica, incluindo a inteligência artificial, que assume um pouco o controle da fiscalização, da arrecadação de impostos e tal. Mas será que isso significa mais justiça fiscal ou mais problema para quem empreende? Né? Hoje, então, nós estamos aqui com a Silvia Piva, que é pesquisadora da USP, que estuda a aplicação de IA no sistema tributário, e o Daniel Loria, que é advogado tributarista, que foi diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Falaram juntinho. A gente está combinando hoje. Roupa combinando. Isso, tá, e aí a gente é tudo no jogral. Tudo muito combinado, tá até demais, né? Mas deixa eu começar com perguntas um pouco mais provocativas. Silvia, quando você começou a estudar, né, a pesquisar sobre IA e tributação, parecia ficção científica ou já era uma realidade? Bom, legal estar aqui com vocês, especialmente do lado do meu amigo Daniel Loria. Na verdade, quando eu comecei a estudar inteligência artificial, era sim uma ficção científica, porque isso em 2017, 2018, praticamente no mundo jurídico não se falava sobre inteligência artificial. No mundo tributário, então, isso era ainda mais distante. Então, quando a inteligência artificial ela avança e aí ela chega no direito tributário, seja pelas fiscalizações que a Receita Federal já faz, seja por esse mundo novo que a reforma vem trazendo e que, obviamente, a inteligência artificial vai fazer parte, porque nós estamos falando de uma transição que vai até 2033, o mundo vai ser bem diferente quando a reforma tributária finalmente terminar. Tudo isso já se aproximou de uma maneira muito interessante. Então, hoje, o que era a ficção científica em 2020, até muito recente, já não é mais. Então, hoje a gente precisa, inclusive, olhar para isso, os empresários precisam entender que tecnologia não é algo que não é sobre eles, é sim sobre todo esse contexto de negócios, estratégicos, e ficção científica hoje vai mudar, porque a inteligência artificial não é mais, não. É uma baita realidade. Quando você estava no Ministério da Fazenda, Daniel, desenhando a reforma, já estava na mesa IA? Que tecnologia que estava ali na mesa já sendo discutida? Desde o início, bom, legal estar aqui também com a Silvia. Brinquei aqui com a Silvia que a gente está sempre junto falando de tecnologia aplicada na reforma tributária. Bom. Fernando, parabéns pelo podcast. Agradeço, é um prazer estar aqui. A presença. Eu tive a honra de compor a equipe do governo, né, na elaboração da reforma tributária, e desde o início se falou que o IVA, que é esse imposto sobre valor adicionado, esse imposto novo, seria um imposto digital. Não por incidir sobre a economia digital, não é disso que se trata, mas sim por requerer uma base tecnológica muito robusta para ficar de pé. Então, como é que funciona esse tributo novo, Fernando? A ideia é que cada elo da cadeia pague somente sobre o valor que ele adiciona. Então, o primeiro elo paga sobre o valor de venda dele, aí o segundo elo paga sobre o valor de venda menos o valor das compras, e assim sucessivamente, até você chegar no consumidor final, com
com o imposto sobre o consumo que está destacado ali do preço. Para isso funcionar, a reforma tributária ela exige nota fiscal eletrônica de todo mundo, né? Ela exige um controle do pagamento dos tributos por cada fornecedor, tanto no papel de vendedor quanto no papel de comprador. As nossas empresas têm sempre esse duplo chapéu, né? Hora vendendo, hora comprando. Essa amarração toda de números que o governo vai fazer. E o governo está muito ambicioso com esse projeto. Então o ministro Haddad até comentou que o sistema da reforma vai ser 175 vezes o sistema do Pix, né? Então, assim, é uma fala pesada. E aí a gente pode começar a conversar mais aí dos diferentes componentes que vão compor esse grande sistema da reforma. Justamente, eu ia perguntar e a gente fica muito curioso, né? Assim, como empresário, que eu também sou, e como pessoa física, de como que tudo vai sendo cruzado agora, né? Assim, todas as suas informações, acredito que já estão, né? Já estão sendo praticamente cruzadas e para um certo ponto é muito bom, porque se a gente tiver essa clareza que você está falando, Daniel, a gente não vai ser tão enganado, vamos pensar assim, né? E vai poder ter um pouquinho de noção do que vale a pena comprar ou não, né? Porque hoje em dia você não tem essa noção. Então, nesses padrões aí de IA, o que está mais evoluindo assim, para esse cruzamento que já está acontecendo? Posso responder? Fica à vontade. Na verdade, quando a gente olha hoje o sistema da Receita Federal como um todo, ele é uma grande base de dados. Eu falo que os maiores data centers do Brasil começaram com a Receita Federal. Então, a Receita Federal, tecnologicamente, ela já está muito avançada. Com a reforma tributária, a gente vai ter uma nova etapa. Porque nós vamos hoje integrar sistema de arrecadação, sistema financeiro, e o sistema das empresas. Então, tudo que era segmentado antes, então você faz uma venda de um produto, aí você depois vai escriturar essa nota fiscal, vai apurar o tributo, vai pagar no banco, vai baixar o boleto, tudo era segmentado. Agora a gente não vai mais ter isso, porque a nota fiscal vai ser o caminho que origem. Essa operação de consumo vai trilhar dentro dos sistemas de governo, seja o federal, seja o comitê gestor que vai representar estados e municípios. Tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída. Tem que ter uma entrada e uma saída. Isso tudo interligado. Então você imagina aquilo que a gente fazia em termos federais ou estaduais e municipais que não se comunicava, sendo reunidos numa grande base de dados, numa arquitetura que vai ser poderosa. Então, você já vai ter uma possibilidade de cruzamento de dados em tempo real, eu digo, a Receita e os órgãos de fiscalização, que no mínimo de desvio, você já pode identificar, poxa, aqui tem algo estranho, ou então essa operação está errada. Você vai ter uma base de dados imensa das operações de consumo de todo o Brasil. Ao mesmo tempo, a empresa também pode ter a sua super base de dados dos seus negócios. A gente sabe que hoje a indústria brasileira, às vezes grandes indústrias não se preocupam com a base de dados que ela tem, nem base de clientes, nem base de produtos, nem base de vendas, até as planilhas delas, os dashboards. Então, para a inteligência artificial, se a gente não tiver essa boa camada de dados, a gente não vai ter nada. E nesse ponto, o governo já está muito adiante, porque isso já vem estruturado, já vai seguir de uma maneira em que a leitura e cruzamento de dados já faz parte do roadmap, da própria sistematização desse programa da reforma. Para as empresas ainda não, mas é importante que faça também. Vou acrescentar aqui, Fernando, se eu puder, qual que é o principal benefício da reforma tributária? O benefício é que a empresa vai poder se creditar de tudo que é tributo que ela está pagando quando ela faz as suas compras, os seus insumos. Então hoje, o que acontece? A gente tem muito regime tributário que você paga lá um percentual na sua receita de venda e você nem sabe quanto que o seu fornecedor está pagando, se está pagando, se não está pagando, você não está nem aí, né? A reforma ela vai integrar fornecedor e comprador do mundo B2B, entre empresas. Então o principal benefício para a empresa, como eu comentei, é que ela vai ter crédito em tudo que ela está comprando. Então ela enxerga todo o tributo no custo dos insumos dela, que é gigante para a indústria. Além de enxergar, ela se acredita, ela recupera esse custo tributário.
Só que para isso funcionar, qual que é o ponto? É o que o Silvio falou, tem que estar tudo integrado. Então a mesma nota fiscal que esse aqui está emitindo na qualidade de fornecedor meu, eu estou registrando o meu sistema na qualidade de comprador. E eu só tenho crédito se aquele camarada lá emitir nota, declarar o débito e pagar o débito. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um ciclo virtuoso, que a gente fala, em que as pessoas vão sendo chamadas a emitir nota, pagar tributo em dia bonitinho, porque está todo mundo em grandes cadeias produtivas. É muito, muito parecido, provavelmente nossos líderes aí que estão ouvindo, muitos conhecem do lucro real. Sim. Né? O formato de tributação do lucro real, que a gente abate aquilo que a gente consegue, apesar da tributação ter muito alta lá no lucro, faz exatamente isso que acontece. Né? Saindo um pouquinho do roteiro aqui, já conhecendo um pouco de mercado, a gente sabe que o mercado brasileiro ele é composto por grande maioria de pequenas e médias empresas. Uhum. Sim. E muita gente mesmo nunca nem pagou imposto, né? A gente sabe muito bem Sim. isso, né? E vocês acreditam mesmo que esse ciclo virtuoso ele vai acontecer? Vou puxar Daniel, essa. puxa essa. Eu acredito que sim, tá? Especialmente num ecossistema como o da FIENG, por exemplo, em que você tem grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. Se eu sou uma grande empresa, o que eu vou fazer? Eu vou querer treinar meus fornecedores para que eles entendam a reforma tributária. Isso vai passar pela compreensão deles se é melhor ficar no simples, se é melhor ir para o regime regular da reforma, né? Porque no regime regular ele vai tomar crédito de tudo e transferir crédito de tudo para mim, cliente dele, né? Então, muitas vezes, se eu sou uma empresa que vende para empresas, se eu estou no meio de cadeia, que a gente fala, B2B, faz mais sentido eu ir para o regime regular. Então, a grande empresa vai treinar o fornecedor, vai explicar isso para ele, vai sugerir que esse fornecedor faça a conta, se faz sentido ficar no simples, se faz sentido migrar para o regime regular, e vai explicar também que se ele não emitir nota e ele não pagar o tributo, a consequência disso é o quê? A empresa grande que vai pagar o tributo dele. Porque ela não vai se creditar, então ela que está pagando. Para ela, inclusive. Né? Não, ela não vai permitir não vai fazer isso. Negócio. Não vai fazer negócio. Então eu tenho assessorado várias grandes empresas, agora como advogado, e tá todo mundo preocupado com isso. Assim, putz, eu sou grande, mas meu fornecedor é pequeno, e aí? Então outro dia eu fui treinar lá 2.000 fornecedores de uma indústria grande, lá em São Paulo, né? Para isso. É um movimento cultural e de educação mesmo que a gente tem que fazer, né? Exato, porque tem uma mudança de paradigma que está por trás disso, Fernando, que esse tributo, a empresa, você sabe disso, né? É uma ficção, né? Quem paga o tributo é o Fernando, o Daniel, a Silvia, o cidadão. Então o IVA, esse imposto, ele é bem mais transparente. A cada venda, ele está por fora do preço. Então o consumidor vai entender que é ele que está pagando lá na ponta. Então as empresas, assim, não tem incentivos para sonegar, né, no mundo B2B. Pelo contrário, o incentivo é para estar regular. Lá na ponta, lá no varejo, pode ser que a gente continue com um risco maior de sonegação, inadimplência, informalidade. Mas no mundo entre empresas, a tendência vai ser a formalização, a emissão de nota, o pagamento de tributo em dia, senão a reforma não funciona, entendeu? Senão você não passa crédito para frente. A base de dados da reforma é uma nota fiscal, né? Sim. Basicamente Exatamente. Sim. Se você não emitir uma nota fiscal, você não entra, né, nessa cadeia. Isso. E que, pelo que eu estou entendendo, acaba sendo um pouco mais benéfica do que o sistema atual. Né? Sim, sim. Esse é um ponto interessante porque a gente tende a achar que, nossa, estamos diante de um grande Big Brother. Mas espera aí, se todo mundo estiver trabalhando numa dinâmica, como disse o Lória, virtuosa, que você vende, consegue se creditar, consegue exigir maior formalização, no médio e longo prazo, isso pode ser muito benéfico para o país. Para isso, a gente vai ter que se submeter a esses aprendizados, e aí o seu podcast tem tudo a ver, né? Como uma empresa vai trabalhar de uma maneira diferente, pessoas que vão ter que reavaliar os seus regimes tributários, entender que algumas coisas elas vão poder tomar créditos, mas elas vão ter que escolher melhores fornecedores. Então, tudo isso modifica
uma cultura mesmo, uma cultura empresarial, uma forma de fazer negócios. Então, isso vai exigir muito do pequeno, do médio, do grande empreendedor, das grandes indústrias. Então, é algo que realmente impacta todo o ecossistema brasileiro. E tem uma sacada dessa reforma que para mim, talvez seja a principal sacada da reforma. Não sei, tem muitas sacadas boas. Para esse podcast, ela é a principal, que é o seguinte. A reforma ela vai manter a carga tributária neutra. A reforma ela fala de desenho do sistema tributário. Quero melhorar o desenho do jeito que a gente arrecada imposto no Brasil, porque tá uma bagunça, tem imposto para todo lado, ninguém sabe como fazer. A reforma quer melhorar isso. Obrigado. Para ter aprovação política, teve uma âncora disso que era assim, tudo bem, mas não pode subir a carga tributária. E o governo falou, beleza, colocou na Constituição, não vai subir a carga tributária. Colocou na lei, não vai subir a carga tributária. E como que isso é feito? A carga do novo imposto tem que ser igualzinha à carga dos tributos que estão sendo extintos, né, substituídos. Isso está na lei, está na Constituição. Legal. Só que como é que você vai arrecadar o novo imposto? Você vai acabar com o benefício fiscal estadual, né, que tem outras implicações, e você vai reduzir a informalidade, a inadimplência, a sonegação. E quanto mais você reduz informalidade, inadimplência e sonegação, ou seja, quanto mais aquele camarada que não pagava imposto começa a seguir as regras do jogo, a alíquota de todo mundo vai ficar menor. Porque o bolo é um só. Porque a meta é uma só. A meta é uma só, exatamente. A meta é uma só. Então esse jeito de abordar é muito bom para a economia, sabe? Você favorece muito o bom pagador, quem está aqui associado à FIENG, né, que sofre com a informalidade. A gente vê o quanto a federação ela luta aí. Porque tira a competitividade. Tira. Não tem condição, né, de competir com alguém que não recolhe, né? É uma diferença enorme, né? Enorme. De valores. Não é justo, né? Você queria falar de justiça fiscal, né? Aproveitando aqui, então, falando um pouquinho para essa média empresa, né? Como é que ela tem que começar a atuar agora? Como é que ela tem que começar a pensar agora? Assim? E talvez não só lógico que compra, né? E revende, nós estamos falando de varejo, de uma distribuidora e tal, e a indústria que faz essa transformação. Mas como é que essa média empresa, que às vezes está naquela informalidade, não consegue enxergar uma vida sem, né, ou pagando, né, como é que ela tem que se preparar, né? Tirar o bolo que a gente sabe que também não é 100%, né? Ela paga uma parte, outra parte ela acaba sonegando, é uma realidade. E como é que ela tem que se preparar? Como é que ela tem que pensar assim, criativamente? Primeiro, queria comentar que eu acho que no mundo de hoje é cada vez mais difícil você sonegar, e a gente vê que quem sonega muitas vezes tem muito menos controle, às vezes é roubado pelo gerente, né, pelo seu gestor, a gente vê muito isso. Então o camarada acha que é esperto, né, e acaba se ferrando. Eu já vi isso, não foi nenhuma nem duas vezes, mais de uma centena de vezes que eu já vi isso. Então não faz sentido sonegar. Aquela cultura não faz do sentido. Esperto ficou lá atrás. Com não faz sentido, né? Gente. É tudo pagamento digital hoje em dia, sabe? Enfim, ainda sei, mais com Pix, assim, né? Ninguém gosta de pagar imposto, por definição. Né? Ninguém nunca gostou de pagar imposto na vida, desde que a humanidade é a humanidade. Mas tem que pagar, faz parte do nosso pacto social, que a gente fala. E também eu acho que o gostar de pagar imposto é porque talvez a gente não vê materializado de volta, né? Assim, aí é um outro problema, que é um ser humano que está lá, humanos que estão lá e talvez não materialize tanto assim, né? Mas para responder sua pergunta, Fernando, eu acho que para a média empresa, eu acho que a principal recomendação é, fala com o seu contador, você tem que estar emitindo nota, né? Seus clientes vão exigir isso de você, especialmente se você vender para outras empresas. Exato. E além disso, esteja pronta para recepcionar a nota dos seus fornecedores. Porque você tem que exigir nota deles também, porque senão você vai se ferrar, senão você vai ter que pagar o tributo que é deles. Você não vai se acreditar. Então, a gente está falando aqui no final de 2025, para janeiro de 2026, essa demanda de curtíssimo prazo é essa. Esteja preparado para emitir nota fiscal, modelo novo, que está sendo atualizado já em todos os sistemas, e para recepcionar as notas dos seus fornecedores também, modelo novo. Né? Claro, e você tem que tomar um pouco de cuidado também, Fernando. A gente vê muita discussão assim de reforma tributária um pouco rasa, alíquota contra alíquota, qual percentual.
tem que entender que a base de cálculo que a gente fala mudou, é o que você falou, está muito mais perto de um lucro real do que de um lucro presumido, né, para falar o linguajar mais simplificado. Então agora a base de cálculo é muito menor, não é só a receita de venda, é receita de venda menos todas as compras. Então o valor adicionado que a gente fala, né? Então, ainda que sua alíquota nominal suba, por acaso, ou desça, enfim, a base de cálculo também muda. Então você tem que estar preparado para isso. E não se desesperar, porque eu acho que está todo mundo passando por isso. Sim. Eu tenho alguns setores que são clientes lá que ficam desesperados, né? Mas a gente fala, gente, calma, uma mudança de economia como um todo. Ano que vem é um ano de teste, é importante que seja dito isso. Né? Não tem pagamento de imposto novo nenhum. Isso é importante falar. Isso é importante, 2026 é um ano de teste. E as empresas têm que ter algum sistema, vai subir nota tudo no governo, isso tudo é importante, né? Esse ano o teste, ele já começa testando a criatividade das empresas para agir em prol de organização. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem um ano que vai se iniciar e tudo começa, como você bem disse, na nota fiscal. Como é que nós vamos iniciar um ano teste? Nós vamos iniciar um ano teste já prevendo campos novos na nota fiscal. Por exemplo, IBS e CBS. Você vai colocar alguma coisa ali? A última recomendação é que não, mas o campo tem que estar lá. E o que vai acontecer com muitas empresas? E aqui a gente falando até em empresas grandes. Quem não fizer uma adequação, você não vai conseguir fazer o básico, que é faturar. Então, às vezes as pessoas falam, a reforma tributária já aconteceu mesmo? Ela já passou? Ela já passou. A Receita Federal, o Comitê Gestor já tem o sistema, já tem as notas técnicas indicando o que você precisa ter nesses novos layouts de notas fiscais, quais são os códigos de operações novos, quais são os eventos que vão subsidiar cada nota fiscal, e você precisa interagir com isso. Então, a empresa, independente do tamanho, ela precisa entender que esse novo mundo começa nesses dados que vão ser emitidos a partir de uma nota fiscal, e você precisa saber onde vai colocar esses dados. Esses dados, eles têm uns campos ali que você tem que colocar. Então, no campo ali, você vai puxar a nota que você quer descontar, teoricamente. Você vai emitir uma nota fiscal, você vai colocar o nome do seu adquirente, o seu cliente. Esse nome vai ter que vir com um nome, um CEP, um endereço. Eu nem tenho endereço do meu cliente. Eu ponho lá um número, eu ponho pelo CPF. Então, você precisa ter o endereço dele. Porque agora, inclusive, a alíquota efetiva no destino. Então, o endereço é muito importante. E os outros campos? Eles precisam estar lá, porque no teste, outros tributos continuam incidindo. Só que não no mesmo lugar da nota. Às vezes vai ter que mudar de lugarzinho. Então, é muito importante que as empresas comecem a adaptar seus sistemas. Empresas que têm. Tem empresa que não tem sistema. Como é que o contador emite a nota fiscal dessa empresa? Então, ela vai ter que passar por um processo de compreensão, e isso nós estamos falando aqui de 75, 6 dias para 1º de janeiro. Né? Então, nós estamos falando de 5 de janeiro, onde efetivamente não vai ter penalidade, mas ela vai ter que fazer a emissão da nota, se regularizar em 60 dias se ela não fizer em janeiro. Então, veja, nós temos 70 dias aí para quem não começou a fazer absolutamente nada, tem tempo, são 75 dias. 75 dias para compreender e fazer o que precisa ser feito, porque senão não adianta só falar, o contador, você precisa emitir minha nota. Tá, vamos entender aqui como é que você emite sua nota hoje. Acho que é importante falar junto com isso, que a Silvia está comentando, que no final das contas a reforma ela quer dar mais liberdade para o empresário e facilitar a vida do empresário. De que modo? Eu, hoje em dia, para emitir uma nota, eu sofro um pouquinho, né? Eu emito umas notas lá também. Sim, que bom. Não sou folgado, não. Enfim, especialmente quem paga ICMS, né, falando aqui da indústria, sofre demais. Cada um tem uma regra. Putz, interestadual é uma regra, dentro do estado outra regra. Você não sabe, você não consegue fazer sozinho, né? Na reforma, o objetivo é que você consiga fazer sozinho. Eu sempre falo brincando, se a reforma der certo, o meu trabalho, advogado tributarista, tem que ser menos importante do que ele é hoje. Por quê? Porque a empresa não devia gastar comigo. A empresa devia gastar com produto, com logística, com cliente, com marketing, com IA. Então, assim, o objetivo final da reforma é esse, simplificar a vida do empresário, possibilitar a emissão de nota direto por ele, né? Enfim, muita coisa bacana aí, e tomara que essa tecnologia embarcada toda aí seja bem empregada e que a gente passe com tranquilidade aí pelo ano que vem.
É um ano de teste e que a gente tem que ter criatividade. Opa, muita. E muita organização, né? Sim. Eu falo também que criatividade não existe sem organização, sem pesquisa, sem estudo. Ninguém muda. Eu tenho um diretor de criação que fala que ninguém muda o que não conhece, né? Então tem que conhecer. E esse podcast, trazendo vocês aqui, foi um grande prazer. Eu aprendi muito nessa conversa. Então, vou agradecer. Queria deixar aí vocês livres para darem dicas importantes para as próximas etapas aí. Bom, primeiro foi um prazer participar, Fernando, achei muito legal a iniciativa, a indústria criativa é o que a gente vai precisar para os próximos 10 anos, seja pela reforma, seja pela inteligência artificial, que atinge aí todos os negócios. A minha recomendação é que as empresas, primeiro, entendam que essa reforma já aconteceu, ela vai ser desafiadora, mas a ideia é que nós vamos passar por um momento de transformação e, pensando no que o Lória disse, isso tende a ser muito benéfico para toda uma sociedade, já que a gente hoje reclama muito da falta de transparência. Então, para a gente entender tudo isso, vamos também entender nosso negócio, vamos entender como é que a gente pode fazer algumas coisas diferentes, mas fazer o diferente para fazer o adequado, correto, aquilo que faz sentido e que esteja dentro da legislação. E foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Muito bom. Acabei de pensar aqui, Fernando, que a reforma tributária foi criativa, né? O governo foi criativo na reforma. Por quê? Porque você tinha um problemaço, que esse sistema tributário bizarro brasileiro, cheio de imposto que ninguém sabe calcular, se arrastando por anos, tomando a nossa energia, tomando o nosso tempo de todos nós empresários, eu também sou empresário, Silvia também, você também. E o governo foi e apresentou um jeito muito mais racional de calcular o tributo, de pagar o tributo, muito mais transparente, muito mais liberdade para o empresário, muito mais simples, como uma resolução desse problemão, né? Então eu acho bastante admirável assim, essa iniciativa, que eu falo em governo, mas é assim, uma iniciativa de todo o povo brasileiro, né? Congresso Nacional, governo, isso surgiu ainda na sociedade civil, na universidade, tudo mais. Então, nas empresas, né, a indústria sempre apoiou muito a reforma. Então, acho que foi uma super resolução para um problema super complexo. E agora que a reforma está aí, eu acho que cabe a nós todos como empresários e à indústria manter a criatividade viva e se adaptar à reforma, né, adaptar o seu negócio, entender essa nova realidade, não apenas da tecnologia, de nota fiscal, mas, poxa, talvez oportunidades surjam com a reforma. Né? Vamos abrir uma empresa de data center, uma empresa tech, o processamento de dados aqui está bombando, então acho que o governo está surfando aí na crista da onda de tecnologia. Sem falar em brechas, quem não se adaptar abre espaço para outras empresas se adaptarem. Deixa oportunidade na mesa. Com certeza. Com certeza. E a gente está falando de indústrias, a gente tem muito mercado por aí. Exato. Então, queria te agradecer, mandar um abraço aí para o podcast, para todo mundo que está nos ouvindo e falar que é um prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Então, gente, só para... Como é que a gente acha vocês nas redes sociais aí, LinkedIn? Ih, a Silvia é famosa. Eu tô aprendendo ainda. LinkedIn, Silvia Piva, ou no Instagram, @silviapiva.oficial. Vai ser um prazer entrar em contato com o pessoal. Ela é tão famosa que ela precisou colocar o oficial. Já tem no ad dela. Já tem IAS. Tem até fake, cara. Tem até fakes da Silvia Piva online, gente. É só pra saber que sou eu mesmo. Eu tô só no LinkedIn. Daniel Lória, lá no LinkedIn, meu escritório é o Lória Advogados. Acessem, sigam, vai ser um prazer. Muito bom, gente. Muito obrigado. Mais um podcast pensando em criatividade na tributação. Um grande abraço. Valeu.